Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar do interesse do Corinthians na contratação do volante atleticano Eric. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, gente, mas não sem antes me explicar e me desculpar com vocês. Eu tive uma situação familiar importante que exigiu a minha atenção plena desde o final da tarde de sábado até o fim da noite de ontem, terça-feira, então não consegui dispor do tempo necessário para fazer a gravação dos conteúdos aqui do canal. Peço que vocês me desculpem. Felizmente tudo se resolveu da melhor maneira possível e por esse motivo, a partir de hoje, quarta-feira, a gente retoma a nossa programação de vídeos diários. Sei que aconteceu muita coisa envolvendo o Atlético Paranaense nesses últimos dias. Teve a saída confirmada de Alexandre Matos, teve especulações envolvendo aí Domenech Torrent e Cuca para o cargo de treinador do Furacão. Sobre Alexandre Matos eu já falei em outros momentos, não mudei de ideia, então não teria por que eu me repetir aqui. Sobre Domenech Torrent ou Cuca, a gente volta a conversar em algum momento no futuro, se e quando houver um avanço concreto com qualquer um desses profissionais. Mas nessa quarta-feira especificamente, acho que a grande notícia, ou a notícia mais importante envolvendo o Atlético Paranaense é o interesse do Corinthians na contratação do volante Eric. Segundo informações da jornalista Nádia Mauad, em matéria publicada no portal ge.com e posteriormente complementada por informações da também jornalista Monique Vilela, o Atlético Paranaense foi procurado pelo Corinthians, que teria interesse em contar com o Eric a partir de 2024, teria oferecido uma troca envolvendo o volante argentino Fausto Vera. Fausto Vera, que para quem não conhece ou não se recorda, volante argentino formado pelas categorias de base do Argentino Júnior, pelo qual o Corinthians pagou uma quantia bastante significativa de dinheiro na metade de 2022, em julho de 2022, se a memória não estiver me traindo, e que teve um início muito positivo com a camisa do Clube Paulista, mas depois teve uma queda muito significativa de rendimento. Terminou o ano de 2023 bastante desprestigiado, por exemplo. Em relação ao Fausto Vera, ele tem algumas questões do perfil dele que me agradam e outras que nem tanto. Acho que é um jogador ainda jovem, 23 anos, recebe um salário que é compatível com a política salarial do Atlético. O Fausto Vera recebe cerca de R$200 mil no Corinthians, então seria um jogador financeiramente viável para o Atlético. O que não me agrada no jogador seria realmente uma fase técnica, o Atlético teria que recuperá-lo para poder distrair dele um bom futebol. E além disso, justamente pelo fato de ele já ter 23 anos de idade, ou seja, já está se aproximando do que seria um limite de idade estabelecido pelo mercado europeu, por exemplo, o Atlético teria pouco tempo para recuperar o jogador, extrair dele algum tipo de rendimento técnico e posteriormente negociá-lo, né, que é um modelo de negócio que sustenta todo o projeto esportivo do Atlético. Não tem por que a gente ignorar esse fato. Porém, o Atlético descartou essa troca envolvendo o Fausto Vera, informou o Corinthians que só gostaria de negociar o jogador em definitivo e recebendo dinheiro por isso, evidentemente, teria estabelecido um preço de 5 a 7 milhões de dólares. Como o dólar está chegando perto da casa de R$5 atualmente, a gente pode falar que seriam de 25 a 35 milhões de reais. Então a gente tem algumas situações. O Eric é um jogador que eu particularmente gosto bastante, chegou no Atlético no começo de 2019, né, vindo do Operário de Ponta Grossa, conquistou títulos importantes, é um titular hoje da posição, para meu ver, de maneira inquestionável, é um jogador importantíssimo para o Atlético, inclusive nas jogadas de bola aérea, mas está aqui há bastante tempo, já tem uma certa relação desgastada com uma certa parte da nossa torcida. Recentemente o Eric trocou de empresário, justamente para procurar oportunidades em outros lugares, né, respirar novos ares, então acredito que essa saída seria inclusive uma vontade do jogador. É claro que para viabilizar essa saída do Eric, do ponto de vista do Atlético, não basta somente a questão financeira. O Atlético precisaria ir ao mercado e contratar um volante, um cabeça de área, um jogador de marcação, mais competente do que o Eric nesse ofício. E isso é uma coisa que me preocupa bastante, tá? Mas isso é uma questão que a gente poderia ainda contornar, indo ao mercado e contratando um bom jogador. Uma situação que me chamou a atenção foi justamente o valor, tá, gente? 5 a 7 milhões de dólares por um volante de 26 anos de idade, eu acredito que seja um valor praticamente proibitivo, tá? Me lembra muito a situação envolvendo o Pedro Henrique e o interesse do Vasco da Gama no início da última temporada, quando o Atlético, que eu salvo engano, acho que era 4 milhões de dólares pelo Pedro Henrique, acabou não tendo negócio. Então me chama a atenção, talvez seja uma situação similar. O Atlético pode estar pedindo um valor extremamente exagerado, justamente com a intenção de não negociar o Eric. O que eu acho dessa possível saída, tá? Como eu falei, eu gosto do Eric, mas eu acho importante que existam mudanças de tempos em tempos no elenco. Acho que tem alguns jogadores no elenco do Atlético Paranaense que estão aqui há tempo demais, independentemente de terem qualidade ou não. O Eric pode sim ser encaixado
grupo de jogadores, e eu não teria nada contra uma saída dele, desde que houvesse uma reposição à altura ou melhor, né? E o Atlético é um clube que tem capital suficiente para poder investir no mercado, por isso que, de um modo geral, eu concordo com a decisão do clube de não trocar o jogador. Se o Atlético vai se desfazer do Eric, que receba em dinheiro, né, o bem mais líquido que existe, você consegue transformar dinheiro em qualquer outra coisa. O Atlético poderia, inclusive, usar uma parte desse valor, ou todo esse valor, para contratar um outro jogador para essa posição. Então, voltando, gente, eu precisei fazer um corte que eu acabei espirrando. Eu entendo que a diretoria do Atlético acerta. Acerta ao não aceitar uma troca pelo Fausto Vera, porque para um clube financeiramente tão saudável como o Atlético, uma contratação vinda de uma troca só faz sentido quando o jogador que chega é de um perfil perfeito para você. Não acho que seja o caso do Fausto Vera. Entendo que o Atlético acerta também ao exigir uma compensação financeira por uma eventual saída do Eric, que, repito, pelo que se sabe, gostaria realmente de sair em 2024, né, de repente buscar em um novo clube. E sendo esse o caso, espero que o Atlético receba um valor condizente com o bom jogador que é o Eric, acho que isso é bastante claro, e que seja principalmente suficiente para que o Atlético possa ir ao mercado em busca de um substituto do mesmo nível ou de um nível ainda mais alto. E vocês, gente, teriam aceitado a proposta de troca do Corinthians com o Fausto Vera? Quanto vocês acham que vale o Eric no mercado de hoje? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupo de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E então é isso, gente. Eu agradeço mais uma vez pela audiência e pela paciência de vocês. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.